Nesse mundo onde invasores atacaram a Terra, os seres humanos foram obrigados a evoluírem, e nosso protagonista acabou sendo um desses humanos, despertando uma habilidade rara. Pois é, pessoal, enquanto as continuações do Dragão OP não saem, trago hoje uma obra nova pra vocês. Então já comenta pra mim se estão gostando dos vídeos, se inscreve no canal e deixe seu like pra nos motivar a trazer as continuações. E bora pro recap. Em 2025, a Terra foi invadida por monstros e uma guerra devastadora ocorreu, resultando na derrota dos humanos. A situação se tornou extremamente difícil no ano de 2038, quando avanços técnicos e tecnológicos em genética trouxeram mudanças drásticas. O gene guerreiro foi descoberto, proporcionando aos humanos a capacidade de expulsar os monstros da Terra. Em 2050, teve início oficialmente o exame genético, no qual aqueles que atingiram 18 anos de idade e alcançaram uma pontuação satisfatória no teste unificado poderiam receber a injeção do medicamento Gene Liberation e ativar o gene, adquirindo superpoderes. Assim, a Era do Gene começou oficialmente. No ano de 2137, Lutui se encontra no momento mais importante de sua vida. Ele está considerando se tornar um portador de gene ou um pesquisador, e teme perder essa chance e ser abandonado por essa era, se tornando insignificante na sociedade. Ele lembra de como, desde jovem, enfrentou inúmeras tarefas escolares e se dedicou a treinamentos físicos rigorosos para obter a oportunidade de participar dos testes unificados de genes. Todo o trabalho árduo de Zutui no Zou-2 depende desse momento crucial. Antes de entrar no centro de testes, Zutui conversa com sua mãe por telefone, mencionando o risco de 1% de morte ao receber a injeção do remédio. Sua mãe o questiona se ele realmente está disposto a fazer isso, já que poderia simplesmente recusar a participação no teste. No entanto, Lutui explica a sua mãe que ele passou pela prioridade dupla do gene e que isso será um diferencial importante para sua identificação. Ele decide seguir em frente e entra no centro de testes. Lá dentro, Lutui observa outras crianças falando sobre a ativação dos genes, percebendo que todos os participantes possuem uma mentalidade forte. Um guarda-robô indica a ele que entre na sala número 25 para receber a injeção do medicamento Gene Liberation. Ele passa por um processo de identificação, com a leitura de sua íris e impressões digitais. Zutui reflete sobre que tipo de gene ele irá ativar, considerando a possibilidade de escolher entre um gene de limite corporal ou um gene de superpoder de habilidade especial. Ele escuta outras crianças discutindo sobre genes que são destruídos e como isso é assustador. Chega finalmente a vez de Zutui, porém todos percebem repentinamente que um aluno acabou de pegar fogo devido aos efeitos colaterais da injeção. Infelizmente, ele morre logo após ser injetado. Fica claro que há efeitos colaterais que podem destruir o gene do aluno. Zutui lamenta que o aluno em questão era, pelo menos, um despertador do tipo chama no Zou-2. Nesse momento, ele repensa sua decisão, mas decide que não quer se tornar um fracasso nessa era de genes. Comparado a uma vida normal, ele deseja ir além da Terra e explorar o desconhecido. Então, ele entra na sala e encontra um médico. Antes de receber a injeção, o médico faz algumas perguntas a Zutui. Ela o questiona se ele está ciente do risco de morte e se está disposto a lidar com os efeitos e consequências. Zutui responde que está pronto para enfrentar tudo. Após a confirmação, o médico solicita que ele tire as calças, pois a injeção por trás é mais eficaz e quanto menor o tempo, melhor o efeito. A injeção é realizada e verifica-se que a injeção do gene de Rank C está completa e a forma de vida está estável. O médico informa que as ondas de ovo são normais e que todos os estados estão estáveis. Passados 10 minutos, o médico pergunta se ele tem alguma reação, mas Zutui diz que não sente nada. Ele interpreta isso como um sinal de que a injeção foi eficaz e pondera se não conseguirá acordar após 30 minutos. Em seguida, o médico informa que o período de observação acabou e constata que Zutui não apresenta reações anormais. Ela revela que é a primeira vez que ela testemunha uma situação como essa. No entanto, Zutui sente-se estranho em algum lugar e, de repente, tem a sensação de que sua cabeça vai explodir. Seu batimento cardíaco acelera para mais de 180 bpm e sua temperatura sobe 50 graus. Todas as formas de vida parecem entrar em um estado caótico. Zutui pensa que ele está indo morrer, enquanto Zutui sente que morreu quando seu corpo se sente leve. Ele então vê uma forma de si mesmo sentado na frente dele. Depois disso, Zutui é visto recebendo choques de reabilitação poderosos e seus sinais vitais são recuperados. Em seguida, o médico diz a ele que ele morreu e ativou 14 pontos genes misteriosos. No entanto, Zutui percebe que esses pontos são apenas misteriosos pontos de sabedoria. Zutui pensa que o tipo de sabedoria é principalmente do tipo pesquisa e que ele terá que se sentar no escritório depois que o trabalho for apenas civil.
Zou então pergunta ao médico sobre sua habilidade e ela diz a ele que ativar os pontos genes não significa que ele também pode obter uma habilidade. O médico dá seu cartão para Sui e diz que ele pode encontrá-la se quiser entrar no problema de tipos de sabedoria da Universidade de Evolução Asiagem. No entanto, devido à situação de Zutui, provavelmente ele também escolherá sua própria escola. Zou é a misteriosa professora da escola e ela é tão jovem que Zou não esperava que ela fosse professora. Quando Zou está prestes a sair, o médico lembra de não ser alvo da organização Hope Redemption. Ela explica que eles são um grupo de pessoas que traíram os humanos e ajudaram os invasores da Terra nos últimos anos. Eles são a razão pela qual ele ainda não teve nenhuma vantagem nas últimas grandes guerras. O médico menciona que eles fizeram um grande movimento recentemente, sequestrando alguns talentosos alunos para experimentos corporais. 5 alunos desapareceram e é comum que seus pontos genes sejam 10 ou mais despertos. Zou acha que isso será problemático, já que ele despertou 14 pontos genes e acredita que pode ser facilmente alvejado, pois os pontos genes com 10 ou mais despertos estão sendo sequestrados. Zou começa a se perguntar sobre sua habilidade e pensa que os 14 pontos genes e seu Phantom com 14 luzes estão conectados. Em seguida, Shemo e Tanting aparecem e perguntam a Zou sobre os pontos genes que ele ativou. Shemo diz a ele que ativou 11 pontos genes, sendo 7 deles em seu estômago e focados em seu sistema digestivo. Tanto Shemo quanto Tanting começam a tirar sarro um do outro e acabam lutando com Sui. Em seguida, Ou diz a eles que ativou 14 pontos genes, deixando-os surpresos. Eles mencionam que apenas algumas pessoas em Jin City ativaram 10 ou mais pontos genes e decidem seguir Zou dali em diante. No entanto, Zou menciona que todos os seus pontos ativados são do tipo sabedoria. Tanting comenta que o desenvolvimento dos tipos de sabedoria é difícil e encontrar emprego é apertado. Por outro lado, Shemo menciona que tem um parente com o tipo de sabedoria que mudou de emprego várias vezes e agora é um anfitrião depois de se tornar um monge. Eles continuam discutindo que a profissão dos tipos de sabedoria é impopular e que as opções universitárias também são limitadas. Provavelmente, Zou só poderá entrar na Universidade de Evolução Genética. Zou começa a ouvir notícias sobre uma nova política do governo federal que visa melhorar a construção de um projeto de interesse humano. A nova política inclui 3 novas regras espaciais que cobrem cidades inteiras como hubs de transporte. Ele descobre que alguns alunos com mais de 10 pontos genes desapareceram, aparentemente devido à organização Hope Redemption. Ele também fica sabendo que o grupo Herói Idol foi descoberto recentemente por usar drogas restritas. Um aviso é enviado aos cidadãos da cidade de Guanda, pedindo-lhes que fiquem atentos a pessoas suspeitas próximas. A cabeça de Zutui começa a doer novamente, e ele acredita que esse é o efeito colateral da ativação de pontos genéticos. Percebendo que talvez essa seja sua habilidade, ele percebe que pode sentir mais coisas agora. Ele transmite essa informação e descobre que consegue sentir detalhes como restaurantes, assentos, número de pessoas e até mesmo a cozinha atrás de uma parede. No entanto, ele percebe que coisas mais detalhadas não podem ser sentidas. Determinado a testar seus limites, Zutui tenta experimentar lentamente, mas começa a ter uma sensação estranha de ser perseguido por alguém. No zoológico, ele nota 3 pessoas e suspeita que uma delas esteja o perseguindo. Ele considera torná-los mais alerta, mas teme que isso possa colocá-lo em maior perigo. Zutui então pensa em buscar a ajuda da professora Anne. Em seguida, no escritório do governo de Jinshen, durante uma reunião na sala de reuniões, o guarda do governo, Coronel Liu Tan, declara que será o primeiro a ensinar uma lição à pessoa que for descuidada ou não seguir as ordens. Enquanto isso, o Dr. Hu interrompe a reunião e informa aos diretores que sua aluna, Utui, está pedindo um resgate, alegando que alguém está o perseguindo. Ela pergunta se eles estão enviando sua equipe para resolver a situação ou se ela deve cuidar pessoalmente disso. Ao verificar, o diretor informa que o perseguidor identificado por Zutui é uma pessoa de sua equipe SWAT e que ele ficará bem com eles. O médico questiona o motivo de enviar 3 pessoas para um aluno do tipo sábio, ao que o diretor responde que faz parte do plano deles. No entanto, o médico percebe subitamente que apenas 3 pessoas foram enviadas e conclui que o terceiro provavelmente é membro da organização The Hope Redemption. Ele decide eliminar esse perseguidor desconhecido para resolver a ameaça de segurança. O diretor enfatiza a importância de manter o status de segurança e acredita que 2 membros da SWAT serão capazes de proteger a segurança do aluno. Isso deixa o médico irritado, pois ele acha que isso pode ser uma isca. Jin Kai-kang, diretor de recrutamento da Universidade Militar, concorda com a ideia de usar o aluno que despertou 14 pontos do gene como isca, considerando-o misterioso e sábio.
O médico fica furioso e questiona como eles podem permitir tal ação, preocupando-se se algo de ruim acontecerá a ele. O coronel confirma que não será um acidente, pois a morte de Bates e várias mudanças fazem parte do plano de emergência. Ele argumenta que trocar um aluno do tipo sábio por milhares de alunos é uma troca justa em tempos de guerra. O médico, insatisfeito, decide sair, afirmando ter coisas importantes para fazer. Então, ele vai até o professor e o avisa que é importante continuar com a reunião, pois suas ações podem arruinar o plano. Ele afirma que não vale a pena encaminhá-la ao Tribunal de Justiça do Ministro. O coronel pede ao professor que envie as informações ao Zutui, mas ordena que ele não revele o plano. Em seguida, o professor envia uma mensagem de texto ao Zutui, que descobre ter sido usado como isca. Ele sente a necessidade de se salvar, então entra em uma loja e pede um doce chamado purê de cutero macio esmagado Bobo Bubble Tea com água fervente. Após tomar a bebida, ele percebe que está sendo seguido pelo perseguidor. Quando o perseguidor está prestes a agir, o Zutui joga água fervente em seu rosto, fazendo acreditar que o Zutui também ficará bem. O perseguidor ataca o Zutui, que acaba sendo empurrado para dentro de uma loja. O Zutui pensa que o perseguidor é um libertador de genes e percebe que ele faz parte da organização traidora chamada The Hope Redemption. Ele pede ajuda aos membros da SWAT para capturá-lo rapidamente, mas os membros da SWAT pensam que o plano falhou e decidem capturar o Zutui. Enquanto isso, o Zutui se sente fraco e arrepende-se de ser do tipo sábio. Quando ele fecha os olhos, ele vê a cena que havia visto antes de desmaiar, onde uma grande figura de sombra está sentada de pernas cruzadas na sua frente, como se fosse sua alma. Ele confirma que as 4 luzes que vê representam os 14 pontos de gene despertos, enquanto os cinzas representam os não despertos. Ele descobre que pode ver diretamente o layout do seu corpo, uma habilidade do seu tipo de sabedoria. O Zutui também descobre que precisa de comida para obter poder, que será fornecido às diferentes partes do seu corpo. Se outro gene tiver energia suficiente, ele também pode controlar o fluxo dessa energia. Ao tentar controlar o fluxo de energia, ele percebe uma reação e sente que seus vasos estão prestes a explodir. Ele conclui que é preciso trabalhar duro e treinar ou usar uma injeção médica cara para despertar os pontos genéticos. Ele também descobre que as chances de despertar são muito baixas ao usar o método consciência para atrair fluxos de energia e despertar um novo gene. Enquanto isso, o perseguidor derrota os membros da equipe SWAT e pensa que desperdiçou sua força por serem tão fracos. Ele diz ao Zutui para desistir, pois ninguém virá salvá-lo. No entanto, quando o perseguidor está prestes a agarrar o Zutui, este o ataca com força total e o joga para longe. Isso surpreende os membros da equipe SWAT, mas eles decidem capturar o perseguidor novamente. Ambos capturam o perseguidor e o declaram preso. Em seguida, o diretor Kang recebe uma ligação durante a reunião e fica surpreso. Ele avisa ao coronel que sabe que o Zutui não foi ferido e tomou a iniciativa de atacar usando o nome da organização de redenção que captura Esperança. Ele informa que o Zutui ajudou os membros da SWAT a capturar o perseguidor desconhecido. O coronel diz que agora toda a cidade ficará sabendo disso e que a organização traidora Hope irá parar com suas ações de sequestrar calouros. No entanto, o coronel se pergunta quem vazou o plano, pois o Zutui já sabia que o perseguidor era um membro da organização The Hope Redemption. Ele pergunta ao coronel se ele quer verificar as mensagens do Zutui, pensando que o garoto é muito esperto. O coronel ordena então ao diretor que investigue e escreva uma carta de 20.000 palavras, a ser enviada antes do fim do dia de trabalho. Enquanto isso, no escritório da SWAT em Jin City, a identidade do perseguidor, chamado Mazua, também conhecido como Calça de Outono. Ele é um membro E-Rank da organização Hope, normalmente classificado como BNF. Os 2 membros da SWAT não eram páreo para ele. Outros cientistas afirmam que Zou disse a eles que foi apenas um acaso ou uma luz. Neil está preparado para enfrentar Zou, pois está com raiva e acredita que despertar seu ponto gene com força não apenas lhe causará dor de cabeça, mas também esgotará sua energia corporal. Ele pensa que deve ser cauteloso ao usá-lo, caso contrário, poderá morrer por descuido. Neil acredita que sua habilidade é muito forte e não deve ser exposta, caso contrário, ele poderá ser usado como objeto de teste experimental pelo professor de pesquisa, que está aqui para explicar a habilidade do despertar. Para se tornar um gene liberator, é necessário atender aos requisitos da liberação e receber uma injeção composta de gene. Após a injeção, é necessário despertar pelo menos um conjunto de genes, que é a cadeia de energia do gene. Os pontos do gene serão ativados gradualmente após o despertar, resultando em uma habilidade semelhante ao tipo desperto.
Zhou diz que pode sentir coisas dentro da sala, mas o professor afirma que é apenas uma projeção normal. Zhou está sendo investigado pelo diretor King, que recebeu o texto do professor e suspeita que a terceira pessoa não seja uma boa pessoa. O diretor elogia a coragem de Zhou e diz que ele precisa trabalhar duro na Huazia Gene Evolution University e não perder a face por eles. Para capturar o membro traidor da organização, o diretor prometeu 6 pontos de crédito e $50 mil. Sui acredita que, de acordo com os comitês Gene da Estrela Azul e Huazia Gene, um traidor de classificação eletrônica vale 10 pontos de crédito, mas eles deram a ele mais da metade da recompensa. O diretor diz que, embora 6 pontos de crédito não aumentem seu limite de autoridade para E-Rank, eles são bons o suficiente. Sui pergunta ao diretor se eles usarão Zhou como isca novamente, e o diretor responde que todos os anos muitos gênios despertam seus genes e se tornam alvos de organizações traidoras. Portanto, eles secretamente designam pessoas para protegê-los e eliminar essas organizações traidoras é seu dever. O diretor menciona que pessoas como Tonkai e Gonglin, que despertaram 16 e 15 pontos Gene, também são secretamente protegidas. Ele revela a Zhou que eles ainda não descobriram os protetores. Zhou pergunta ao professor pelo telefone se ele se candidatará à Huazia Gene Evolution University. Ele conta ao professor que o diretor disse a ele que usá-lo como isca é algo normal, pois a organização traidora da Hope Redemption tentará sequestrar ou prejudicar os alunos que despertaram muitos pontos Gene. O professor concorda que isso é verdade. Sui considera que isso pode ocorrer com ele no futuro e a única maneira de evitar tal situação é tornar-se mais forte rapidamente. Em seguida, observa-se o escritório das Forças Especiais, onde flutua uma mensagem que, após análise, revelou-se como o código 37 segundos alvo. Algumas mudanças estranhas ocorreram, começando com a condição de continuação e acompanhamento dos pedidos, resultando em um plano para o futuro e um plano subsequente devido à longa falta de resposta. A mensagem prossegue com o código 3 dias depois. A mãe de Sui informa-lhe que sua carta de notificação de inscrição na Universidade de Evolução Genética do Zoológico de Huazia Gene chegou. Sui acredita que é necessário ter muita força para despertar um ponto de Gene, uma vez que ele passou 3 dias tentando despertar um dos pontos de Gene em sua perna esquerda. Percebe-se então que sua perna esquerda não teve reação, enquanto seu braço direito tornou-se mais ágil. Seu pai o aconselha a não exagerar e evitar sobrecarregar-se. Em seguida, Sui presenteia o zoológico em nome de sua mãe e dele mesmo, explicando que, como a evolução genética requer muitos recursos, a universidade exige um financiamento substancial. Eles prepararam alguns suplementos de recarga de energia para ajudar o zoológico a durar mais tempo. O suplemento de recarga de energia é um recurso vital fornecido a um despertador de Gene para aumentar sua capacidade de combate. As pessoas comuns só têm autoridade para comprar medicamentos de classificação F, enquanto um medicamento de classificação F custa $100 e um medicamento de classificação I custa $5 mil. O pai de Sui revela que usou suas economias para comprar esse suplemento de recarga e ambos os pais pedem que ele permaneça seguro, pois não desejam que ele alcance algo, apenas querem que ele esteja protegido. Sui senta-se novamente e fecha os olhos, percebendo a disposição de seu corpo. Repentinamente, ele sente como se sua perna estivesse prestes a explodir e percebe que finalmente despertou. Ele descobre que despertou 2 pontos de Gene simultaneamente e sente uma dor intensa na cabeça. Ele reflete que o suplemento de recarga de energia de classificação só pode reabastecer a energia, mas não o poder mental ou espiritual. Sui então percebe que precisa encontrar uma maneira de aumentar seu poder mental e espiritual. Seus pais o chamam, mas Sui pula repentinamente com muita agilidade e percebe que seu poder de salto na perna esquerda aumentou significativamente. Seus pais ficam chocados ao vê-lo forte e musculoso. Sui pensa que a habilidade de seu corpo melhorou e a força em seu braço direito aumentou novamente. Ele decide jogar uma bola semelhante para testar novamente e percebe que sua força nos dedos também aumentou. No entanto, jogar cartas não requer apenas força, mas também a habilidade certa para acertar o alvo. Ele acredita que as cartas possuem um leve fluxo de ar, mas a soja não. Ao jogar uma tigela de soja, ela explode no ar, e Sui percebe que possui um poder destrutivo terrível. Se ele atingir uma pessoa ou substituir a bola de metal, será letal. Sui é então visto partindo para a universidade após sua despedida. Seus pais estão preocupados com ele, mas Shen assegura-lhes que cuidará dele. Eles discutem Tin Tian e como ele ingressou na Universidade Militar do Exército. Todos os alunos são vistos sentados no ônibus, quando um deles comenta sobre os hábitos alimentares de Xiamo e zomba dele por ter uma namorada no Campus Bell. Ao ouvir isso, Zoe fica com raiva e interrompe o aluno.
Antes que a briga comece, o professor intervém e os separa. Shiamo se dirige a Zoe e diz para ele não ofender o professor. Sui adverte o aluno e o professor também adverte os dois. O professor se apresenta como Shai Feng, do Departamento de Inspeção do Departamento de Educação da Cidade Dourada, e é o professor líder dessa viagem. Ele espera que todos os alunos sejam disciplinados durante o percurso. O professor faz um comentário enquanto olha para Zoe, mas Shenmue diz a Zoe para não ser impulsivo. Ele menciona que o aluno ao lado de Imin Shuin é o melhor aluno do ano, Tom Kai, que abriu 16 pontos de base gene no local durante o exame unificado. Ele também menciona a garota genial Gonglin, que é a combinação de força e beleza. De repente, a professora chega e se apresenta como a professora acompanhante dos alunos do veículo 3, esperando que eles permaneçam disciplinados. Dentro do posto de comando móvel, o coronel observa o curso do movimento dos veículos. Um dos funcionários informa que, nos últimos anos, devido à implementação da política de unificação de genes, várias organizações comerciais perderam uma fonte estável de forças de backup para a temporada escolar. Todos os anos, há uma grande incidência de sequestro de novos alunos, principalmente no meio da estrada denunciada como sendo propícia a emboscadas. O coronel afirma que apenas o comandante tem o direito de decidir a rota e que o comboio é dividido em centenas de grupos. O coronel declara que o veículo 3 é sua prioridade e pede a todos que tenham cuidado. Depois disso, Zoe pensa nas direções que o comboio está tomando e, de repente, o professor anuncia que faltam 30 minutos para chegar ao primeiro ponto de abastecimento. Ele avisa que o comboio não ficará parado por muito tempo e pede aos alunos que fiquem longe da parede para evitar serem baleados pelas tropas de defesa. Com isso terminamos mais um vídeo aqui do canal, e se quiserem a continuação comenta pra mim saber e diz pra mim o que vocês mais gostaram dessa obra. Se inscreve no canal, deixe seu like e como sempre o nome da obra vai estar na descrição. Eu espero que todos tenham gostado, um abraço e fui!